Então, os cuidados principais que a gente vai ter na entrega do trabalho, então, vai ser a instalação, durante a instalação da prótese, os cuidados que nós vamos ter em ajustar essa prótese, aí vai ajustar a oclusão, vai ajustar alguma área que possa estar machucando esse paciente. Vamos cobrar e cuidar do paciente, passar a importância da higiene dessa prótese e depois a manutenção, a preservação. Ou seja, a cada 6 meses o paciente vir ao consultório. Se for uma PPR, nós vamos fazer a profilaxia, a raspagem, a limpeza, a manutenção dos dentes pilares, dos dentes que ficaram em boca e fazer a manutenção dessa prótese. Então, mais ou menos são esses 4 itens que nós vamos cuidar no momento da entrega da prótese. Sempre vocês cuidando com isso aqui, ajuste principalmente, sabendo que a instalação da prótese instalou a prótese, entreguei a prótese, vou ter que reservar alguns horários para ajuste para essa prótese aí, tá? Então, no momento da instalação da prótese aqui, né, nós vamos avaliar. Claro que todas essas próteses já houveram as provas. Não vai ser simplesmente uma moldagem e vem a prótese pronta. Nós vamos moldar o paciente e essa prótese vai vir, a gente vai fazer o registro, vai montar em articulador, vai provar com os dentes. Feita a prova dos dentes, estando ok, a gente vai mandar acrilizar, ela vem. Mas mesmo assim, nós vamos estar sempre fazendo durante a instalação, avaliando de novo todos esses itens de estética, de oclusão, de todos esses fatores, até que muitas vezes foram avaliados com os dentes em cera, agora nós vamos avaliar com a prótese pronta, né? Então, assim, ó, a prótese chegou do laboratório, nós vamos muitas vezes avaliar a cela, passar o dedo, ver se não há presença de falhas, de irregularidades, de alguma coisa que possa machucar, possa irritar, possa causar algum desconforto para o paciente. Vendo aqui, ó, na superfície do acrílico, principalmente na parte interna, alguma borda cortante, alguma borda que possa irritar ou machucar a mucosa do paciente, tá? Principalmente nessas regiões aqui, ó, vocês vejam perto do dente pilar, aonde tem o grampo, vai começar a cela, nessas regiões também, muitas vezes pode ter uma situação em que, muitas vezes até impeça a prótese de se encaixar, muitas vezes, que não esqueçam que ela sempre é feita no modelo de gesso, que é uma estrutura rígida. Então, em algumas vezes, na hora de instalar a prótese, pode causar, ela pode vir mais rígida, pode causar algum desconforto na hora de for instalar, pisar, machucar na mucosa do paciente, ou apertar algum dente. Então, muitas vezes a gente tem que ir com cuidado, vai ver onde é que está machucando, faz um alíviozinho, coloca de novo, até que ela se encaixe de uma forma mais passiva. Aqui está tudo bem, pessoal? Tudo bem? A Natália Dio está aí? A Dio está aí? Não? E a Daniela Gomes? Tô. Daí, Dani? Tô. Beleza? Beleza, e tu? Tudo certo. Tá conseguindo me assistir bem, me escutar bem? Sim. Então, bora lá. Então, aqui, ó, pessoal, o que nós temos que avaliar? Todos esses fatores aqui a gente tem que avaliar. Os retentores e os dentes pilares, ver se a prótese está bem adaptada nos dentes pilares, a prótese definitiva. Por isso que eu falei, muitas vezes na prova da cera, a gente muitas vezes coloca, ela está tudo bem. Quando ela volta, a cera, você sabe que é um material mais mole, que ele se deforma. No momento se tiver alguma área um pouco, vamos dizer assim, mais retentiva, a gente tem que fazer um pouco de força para instalar a prótese, um pouco mais de pressão, na cera ela se distorce e a prótese encaixa. No acrílico, às vezes, quando ela pronta, pode ter uma resistência maior. Então, isso a gente tem que instalar, tem que ver se ela está bem assentada, tá? Em relação à mucosa, a alguma área muscular, a gente tem que ver também se não está machucando,
Tá bom, pessoal? Nas áreas da cela, a gente tem que avaliar e rebordo. Também pode machucar, pode pisar. Depois que ela se instalar bem, a gente vai ver a superfície oclusal dos dentes. Nós vamos botar papel articular. O paciente vai ocluir. Nós vamos ver se a mordida, se a oclusão está bem ajustada. Vamos avaliar as áreas se estão polidas, né? Vamos avaliar de novo a condição estética, fonética, outra coisa que muitas vezes pode dar diferença. Isso aí é bom a gente avisar o paciente já. Olha, nós vamos colocar a PPR, muitas vezes vocês vão ver a partir do semestre que vem, tanto em PT como PPR, principalmente as próteses em que tem o palato. O paciente vai, muitas vezes, estranhar, vai ficar com a fonética diferente, tanto em prótese total como em PPR. Muitas vezes o paciente vai falar um pouco diferente, o paciente pode ter aumento de salivação, sabe? Então, vão ter algumas mudanças. Essas mudanças, por exemplo, da alteração da fonética, isso é bem temporário, é uma mudança temporária, que em questão de 4, 5 dias o paciente já está falando normalmente. Mas é bom, igual, a gente sempre alertar o paciente, um exercício que a gente passa para os pacientes, que aí eles ficam mais tranquilos e depois eles começam a ver já, é tu falar para ele, por isso que eu digo, se tu, de repente nós vamos instalar prótese, pode ser que tu fale um pouco diferente, mas existe um exercício que é para rapidinho, tu já volta a falar o normal, que é falar em voz alta. Então a gente instala a prótese, o paciente vai para casa, o paciente vai ler um jornal, vai ler com um livro, qualquer coisa ele vai ler em voz alta. Em questão de 1, 2 dias ele já está falando normal, tá, gente? Mas é só para vocês saberem que isso pode acontecer e que vocês devem informar o paciente disso, para ele se sentir mais seguro. Então, aqui, nós estamos olhando aqui os grampos, muitas vezes nós temos que ver essa região aqui, muitas vezes entre a prótese e o dente pilar, muitas vezes pode ter uma quantidade um pouquinho maior, que antes era cera, que ela é um tecido mais flexível, e na resina, por ser um material mais rígido, muitas vezes pode dificultar um pouco a instalação. Mas a gente tem que vir aqui, muitas vezes a gente bota um papel articular bem fininho aqui, aí depois bota a prótese, vai marcar aonde está, vamos dizer assim, com contato mais forte, que muitas vezes impede a instalação correta, a gente vem com uma broquinha e alivia, até de forma que a prótese se instale de forma bem passiva e correta. Tá? Então, vencedores de contato, a gente pode ver interferências que podem estar acontecendo e a gente alivia aí. Então, tudo é assim, a prótese vai vir, a gente vai tentar colocar com um espelhinho, vai ver se tem algum lugar que pode estar interferindo na instalação da prótese, a gente vai com a broquinha e alivia, tá, gente? Então, aqui, sempre, a primeira coisa chegou, a gente vai instalando, vamos ver os grampos nos nichos, ver se estão se adaptando bem, se não tem nenhuma área daquilo que pode estar interferindo, tá bom? Na cela aqui, a parte interna da cela geralmente não é polida, para ela ficar com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de uma retenção com a mucosa do paciente, tá? Ela é polida mais a parte de fora, essa sim fica bem polida, mas ela não pode ter, mesmo não estando polida, ela tem que ser uma estrutura regular, não pode nem bolhas e nem áreas que traumatizem a mucosa do paciente, tá? Pessoal, tudo se resume ao quê? A grande coisa, conforto para o paciente, tá? Então, aqui, ela tem que entrar de forma passiva, ela não pode ficar solta, mas no momento que a gente instala ela tem que ficar retida e firme, né? Tá? Muitas vezes, se a gente instala a prótese, e muitas vezes alguma área, lembra que isso aqui foi feito tudo, mesmo que a gente fez uma moldagem funcional de boca fechada, vocês lembram o que é isso, né? Vocês lembram? O Luan está aí? Luan? O Luan não se encontra? Não?
A Sindel tá aí? Não? Daniela Gomes. Oi. Oi, Dani. Pelo menos alguém tá vivo aí. Eu não gosto muito da aula remota por causa disso, meu. Só com as carinhas ali, estão tudo dormindo. Assim eu escreveu no chat, por isso. Ah, tá. Não, eu tô com a tela inteira aqui, não adianta, tem que falar. Viu? Tu lembra o que é a moldagem funcional de boca fechada? Sim. O que é? É aquela que a gente faz com a base de prova, com poliéster na parte edenta. Do extremo livre. Isso. Nessa situação aqui. Qual a classificação desse caso, dessa PPR aqui? Classe 1? Uma classe 1 de Kennedy, né? Vejam que ele é edentado parcial bilateral, posterior bilateral. Então, quando estava com a armação metálica e os dentes montados em cera, antes de nós mandarmos acrilizar, a gente faz uma moldagem, coloca o material de moldagem nessa região e o paciente oclui. E a gente remove da boca e manda fazer a acrilização. Então, tendo uma moldagem muito mais criteriosa e fiel nessa região posterior da maxila aqui. Vocês lembram disso, né? Mesmo com isso, pode vir alguma área de compressão, alguma área mais rígida, que o acrílico, por ser uma estrutura rígida, é muito mais dura que a mucosa é uma estrutura muito mais sensível. E aí, isso aqui pode acabar machucando muitas vezes. Então, quando a gente prova e a gente vê que machuca, ou ficou alguma área traumática, ou cortou, ficou um machucadinho, a gente tem que lançar mãos de algumas técnicas para poder limpar, então, aliviar. Então, a gente vem, aonde a gente vê que está machucando, a gente vem e alivia. Tá? E é isso que a gente vai mostrar como é que a gente vai fazer. Uma das técnicas, a gente pode pegar a pasta branca da zinco enólica, colocar aqui na parte interna da prótese, com ela pronta, e aonde ficar uma área praticamente sem o catalisador, ou seja, ficar uma área bem fina dessa pasta, a gente sabe que aí é uma área de compressão. A gente vai com uma identa e alivia essa região. A gente faz isso por quê? Porque a gente não vai começar a simplesmente desgastar tudo, porque depois a gente perde retenção e estabilidade, a gente perde aquele vedamento. Pode muitas vezes acontecer o quê? De ficar... se a gente for removendo, vai começar a entrar alimento, ela vai perder estabilidade, a prótese. Então, por isso que a gente procura aliviar só no local onde está machucando mesmo. E para a gente identificar isso aí, eu acho que a gente tem aqui uma aula, eu acho. Aqui, olha essa parte aqui, Eu estou colocando a PPR, Olha onde é que fez aqui, olha, muitas vezes ela faz uma afta traumática, Vejam aqui, é uma afta traumática por machucar o paciente, Eu coloquei um pouquinho na parte interna da pasta branca, do catalisador, da zinco enólica, levei em boca, o paciente oclui, e vejam como aqui, aqui eu tenho uma área bem maior, e aqui vejam que é uma área bem fininha, Veja que a gente quase transparece já o acrílico rosa aqui. Então, aqui é uma área de compressão maior. Aqui está começando a comprimir mais e machucando. Só que eu não quero começar a desgastar tudo, eu quero desgastar só na região onde realmente está comprimindo os tecidos e causando desconforto. Aí, com isso é uma ferramenta que a gente pode usar para identificar que aqui tem área de maior compressão. Aí eu venho com uma identa, e alivio bem essa região aqui. Tá? Olha, outra coisa que a gente tem que ver. Por que aí muitas vezes está comprimindo? Olha o contato aqui, gente. Depois a gente tem que pegar o papelzinho e também ver o contato. Olha o contato como ele está muito maior do que nas outras regiões. Olha, aqui eu tenho vamos dizer assim, um tipo de contato, não tão rígido, aqui também. E olha como está bem mais forte o contato aqui,
eu também tenho que ajustar isso aí. Ó, aí eu ajustei mais uma vez, já começou a aumentar um pouquinho, aumentar aqui diminui um pouco, eu vou dar mais uma aliviada ali, ó, e olha como é que tá, já tá muito mais homogêneo os contatos, ó. Aqui já diminuiu bastante, já estão praticamente com a mesma intensidade, ó. Então, eu sei que nessa área vai comprimir menos. E olha aqui, ó, agora já está praticamente com a mesma intensidade em todos os dentes. Aqui já começou contato, aqui também. Isso aí, muitas vezes, a gente tem que fazer no horário, na hora da instalação da prótese, pessoal. Ela não vai vir pronta, é simplesmente colocar em boca, tchau. Não, a gente tem que fazer esses ajustes. Não esqueçam que ela foi confeccionada no modelo de gesso, que tem diferenças com a boca. Então, aqui a gente tem que fazer esse ajuste final, o toque final a gente tem que fazer, ó, tá? Porque aqui, além de ser uma área interna que podia estar comprimindo, podia também um contato muito mais forte aqui, pressionava ali, aí não adianta eu aliviar só ali e não ajustar o oclusão, eu tenho que ajustar as duas coisas, o alívio na hora, aliviar um pouquinho, e fazer um ajuste oclusal também. Tá. Vocês estão me entendendo, pessoal? O Ítalo tá aí? Hello? O Giovanni tá aí? Estamos aqui, professor. Quem que diz estamos? Eu? É o Giovanni? É. E daí, meu velho, beleza? Tranquilo, professor. Feliz Tranquilo. que o Brasil ganhou? Sim. Deu quando? Deu 1-0, né? 1-0. É. Viu? Vocês estão entendendo? Aqui estão vendo a importância de fazer também o ajuste oclusal, ó. Tá? Olha como é que ele tem que ser um contato homogêneo, ó. Mais ou menos de mesma intensidade em toda ela. Olha como é que estava antes o contato a primeira vez. Olha a diferença aqui, ó. Olha o tamanho da intensidade do contato aqui. Tinha contato aqui e aqui só. E aqui estava machucando, ó. Provavelmente tinha participação também desse contato tão forte aqui, ó. Olha como é que era. E agora a gente fiz o alívio e a gente vai ajustando, ó, até chegar nessa situação aqui. Opa, estou voltando aqui. Até chegar nessa situação aqui, ó. Ó, um contato bem mais homogêneo. Tá? Olha outra forma que eu gosto de usar também, eu uso no meu consultório, aquele lápis aquarela, lápis cópia. Algum de vocês conhece esse lápis? Alguém conhece? Acho que sim. Quem disse acho? A Dani. Dani, você acha? Eu acho. Aqueles da Faber-Castell? Isso, é um que tu molha a ponta e ele sai uma tinta roxa. Uhum. Ele não está muito fácil de conseguir, mas ele é muito bom para ser usado em ajuste de prótese, instalação e ajuste quando ela machuca. Olha como é que tem, isso é bem comum de acontecer, vocês vão ver, aftas traumáticas, que a prótese, ela machuca causando essas aftas traumáticas, ó. Olha aqui, ó, aftas traumáticas também, ó. O que a gente faz? Seca bem. Olha o lápis, eu molhei o lápis com a pontinha na torneira, ele começa a liberar, aí eu venho e pinto a lesão, ó. Dou uma pintadinha com esse lápis, boto a prótese de novo, o paciente oclui, quando eu tiro, vai ficar marcado, ó. Vai ficar marcado bem o local aonde a prótese está pisando e machucando. O que eu venho? Por isso que eu digo, eu não vou chegar e começar a desgastar tudo, entendeu? Eu vou tentar ver bem o local aonde está machucando. E aí eu vou vir e vou aliviar aqui. Aí eu venho com a identa e, ó, alivio essa região. Tá aliviado. Testo de novo, boto em boca, vejo como é que tá. E normalmente 2 alívios desde aí, a prótese está ajustada e o paciente não sente mais nada, vai sentir bem confortável. Tá, gente? Isso faz parte dos ajustes da PPR. Então, como a gente estava falando, primeira coisa, colocar em boca, ver o assentamento, a instalação. Se ela encaixou bem, se os apoios encaixaram bem nos nichos, braço vestibular, braço de retenção vestibular, braço de oposição,
se eles encaixam bem, se eles estão bem ajustados aos dentes. Isso tudo tem que ver na hora da instalação. Se por algum motivo ela instalou bem na prova em cera e depois não instalou, provavelmente seja alguma região assim, ó, daqui da cela acrílica ou alguma coisa assim que está interferindo na instalação e no assentamento da prótese. Aí a gente vai olhar direitinho e vai ver onde é, com calma, vai, alivia um pouquinho. Depois que instalou, a gente vai ver se está machucando em algum lugar. Muitas vezes, esse ajuste com o lápis ou com a pasta branca da zinco-enólica não é nem no dia, pessoal. Muitas vezes a gente instala, o paciente está achando bem, que ela está bem, a gente instalou bem. Aí eu gosto de marcar em torno de 2 a 3 dias após a instalação da prótese, a gente já pode marcar para fazer o primeiro ajuste. Porque geralmente 2 ou 3 dias, se é para machucar, já machucou, e depois fica machucando mais, o paciente às vezes até tira para usar, de tanto que machuca. Então, o bom é fazer o seguinte, gente, a gente instala, e eu já deixo marcado 2 ou 3 dias da instalação, o paciente já sai com um horário já agendado, tá? Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu vim aqui e instalei uma prótese no paciente. Lá por quarta ou quinta-feira, o paciente já sai com o horário agendado para ele voltar com a prótese e nós fazermos os ajustes necessários. E aí que muitas vezes, no segundo horário, após a instalação, é que muitas vezes ele vem com alguma afta traumática ou algum lugar machucado, tá bom? É aí que a gente vai fazer, então, o uso da pasta branca ou do lápis, ver, identificar, marcar na prótese aonde está machucando, a gente vir e aliviar, tá bom? Existe uma pomada também, que eu sempre, muitas vezes, indico para o paciente, que é aquela Oncilon em hora base, ou a Mood oral, elas são as mesmas fórmulas, são nomes comerciais diferentes que a gente usa. O paciente pode usar, bota com o dedo mesmo, pode engolir. É para ser usada nesses casos, mesmo quando tem um traumatismo de PPR, ela pode ser usada. Bota ali com o dedo mesmo ali, na lesãozinha traumática e coloca a prótese em cima. Ela já protege a região e faz, a gente aliviando, já faz com que uma cicatrização se dê de forma mais rápida. Vocês estão entendendo aqui? Tá tudo certo? A Ruane está aí? Falou Amanda? Não, falei a Ruane. Ah. A Ruane está aí? Não? E a Amanda, está aí? Amanda, você que falou. Não escutei direito quando tu falou. Quem que está falando agora comigo? Amanda. Oi, Amanda. Tá. Então é o seguinte, vocês tenham em mente que instalei a prótese, dali a 2, 3 dias eu vou marcar essa paciente para fazer os ajustes, principalmente em relação a algum desconforto ou traumas, tá? Então aqui, ó, pessoal, instalei a prótese, ela encaixou bem, eu já vou começar a ver a articulação do paciente, né? Aí eu vou ver o seguinte, quando eu tenho essa prótese superior é o que aqui, Amanda? Calma aí, deixa eu dar uma pensada. Ela é uma classe 2? Não, a prótese superior. Ah, é uma prótese total? Uma prótese total superior, de uma PPR inferior. Então, se tratando de uma prótese total, nós sabemos que nós devemos ter qual a oclusão que rege esses trabalhos aí? Que tipo de oclusão é essa aqui que a gente vai manter em caso de uma prótese total? Alguém ajuda aí, Amanda? Eu pensei na cêntrica, não sei, na real. Não, cêntrica é uma posição da mandíbula.
Não é uma oclusão, não é um tipo de oclusão. A relação cêntrica é uma posição da mandíbula. Balanceada bilateral, prof. É uma posição mais... É uma posição mais posterior do côndilo dentro da cavidade glenoide, entendeu? É diferente. A relação cêntrica, independe de dentes, é uma posição esquelética. É diferente. Hã? Balanceada bilateral? Muito bem, está escrito ali. Oclusão balançada bilateral. É a oclusão que a gente usa em prótese removível, principalmente em prótese total. Quando tem prótese total, a gente usa. Tu lembra como é que são as características dessa oclusão? Quem lembra aí, pessoal? A Sindel tá aí? Sindel? Diga oi. Não adianta escrever porque eu não consigo ver, eu estou na tela cheia aqui. Você tem que falar comigo. Oi, Pro. Quem está aí? É a Sindel? Sindel! Você estava fazendo nada? Não. Tu demorou para responder? E tá com uma voz de sono, menina? Não, tava dormindo. Não? Então tá Não. bom. Tá. Tu lembra das características de uma oclusão balanceada bilateral? É que ela não é só no canino, ela é em todos, não? Dos posteriores? Sim, explique direito. Pô. O que nos caninos? Ah, peraí. Ah, prof, eu esqueci o nome. Quem que ajuda a Sindel aí? É a guia lateral, ele não tem guia lateral. Guia canina, que a gente Guia chama. canina, isso. Quando faz uma desoclusão na dentição natural, que é a oclusão mutuamente protegida, a gente faz uma desoclusão, porque quando o paciente faz um movimento lateral, a gente apoia o canino inferior, muitas vezes, no canino, na concavidade do canino, e ocorre a desoclusão de todos os dentes. Na prótese total, não. Quando faz essa desoclusão aqui, eu faço um movimento lateral, eu quero que esses dentes superiores e inferiores continuem em contato para ter uma estabilidade dessa prótese aí. Por isso que a gente é a oclusão balanceada bilateral. Ela é justamente o contrário da oclusão mutuamente protegida, que é dos dentes naturais, né? Quando eu faço protrusão ou lateralidade, eu quero que os dentes se mantenham em contato para manter essa prótese estável, tá, pessoal? Então, assim, ó, lembrem que a oclusão balançada bilateral é a oclusão, vamos dizer assim, referência para os casos de prótese total, tá bom? Então, isso a gente vai avaliar essas oclusões e a gente vai pegar um papel articular, o paciente vai ocluir e a gente tem que tentar o quê? Que tenha o máximo de contatos e o mais semelhantes possível. Contatos, o maior número de contatos em toda a extensão da prótese e contatos de mesma intensidade, né? Eu não posso ter um contato muito maior, muito mais forte num dente e menor no outro, tá? Eu tenho que ter contatos de mesma intensidade. Se eu tiver essa diferença, eu pego uma edenta, vou lá e alivio um pouco onde está mais forte. Boto o papel de novo. Vejo o paciente oclui. Vejo se ainda está forte, alivio mais um pouquinho. Até que esses contatos se deem de uma forma mais semelhante, tá? Em toda a extensão da prótese, com a mesma intensidade.
Ou seja, eu preciso de contatos homogêneos em toda a extensão da prótese. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? A Narli que está aí? Tá? Não? Em relação à estética, nós vamos avaliar, então, a parte estética, vamos ver para o paciente sorrir. Já me aconteceu, gente, de eu ter feito a prova dos dentes, está tudo certinho, avaliei linha do sorriso. Veja, uma prótese, quando nós temos que repor dentes anteriores, nós conversamos sobre isso. Nós vamos marcar linha alta do sorriso, linha média, linha dos caninos, como se fosse uma prótese total. Se por acaso nós vamos trabalhar com esses dentes anteriores de uma PPR. Então, muitas vezes, isso já aconteceu, de ter feito a prova dos dentes, está tudo correto. Quando veio com os dentes já acrilizados, a linha média veio alterada. Por algum motivo, na hora de acrilizar a prótese, alterou a linha média, veio o dente um pouco tortinho. Aí não teve jeito, tive que fazer de novo, mandei para o laboratório removeu os dentes, para fazer nova prova de dentes e nova acrilização. Isso muitas vezes pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Por isso que eu digo que a gente faz, mesmo a gente fazendo todas as provas, no momento da instalação, pode acontecer de, muitas vezes, vir com alguma alteração, alguma coisa. E por isso que a gente tem que avaliar tudo de novo, né? Então, a gente viu avaliar o encaixe dos apoios, avaliar a parte oclusal, avaliar a parte estética, avaliar todos esses setores aí, avaliar o conforto da PPR em um paciente. No momento que nós instalamos, o paciente sai do nosso consultório já com horário marcado, para dali a 2, 3 dias, para fazer o primeiro ajuste, tanto em prótese total como em PPR, a gente tem que fazer isso, tá? Porque a prótese, ela pode, e na maioria das vezes, se tratando ainda de uma prótese dentomuco suportada, ela pode e provavelmente vai causar algum desconforto no paciente, que precisa de algum ajuste. Tá ok? Então, avaliando aqui, vamos avaliar os dentes, então, claro que isso aqui tudo já passou por prova e tal, mas normalmente a gente tem que dar uma repetida em todos esses dados aqui, ó, as condições estéticas, fonéticas, funcionais. Vamos avaliar, claro que isso aí tudo passou por testes, né, ó, retentor e dentes pilares, avaliar como é que estão os grampos estão bem apoiados nos dentes pilares, conectores maiores, menores, e a relação com tecido, com mucosa, né? Aqui, ó, a parte basal, a parte interna da cela, né? E de rebordo, ver como é que elas estão em relação à mucosa e rebordo, se estão bem adaptadas e causando e sem causar desconforto. Avaliar, então, os dentes, a parte oclusal, né? E os antagonistas, e avaliar toda essa parte aqui de musculatura, condições estéticas e fonéticas. Bom, feito esse ajuste, pessoal, nós temos que ensinar os pacientes sempre em relação à limpeza, né? Instruções de higiene. Então, sempre nós vamos ter que falar um pouquinho dessa parte aí, tá? Hipoclorito de sódio, alguma coisa nessas coisas é bom a gente evitar, porque eles podem causar dano ao metal, podem enferrujar o metal, pode causar algum dano, então é bom a gente evitar, né? E evitar também, ó, aqueles dentifrícios com materiais abrasivos. Esses materiais também, eles podem tirando o polimento dos dentes. Então, evitar deixar a prótese, a PPR, deixar, por exemplo, assim, em molho, em hipoclorito de sódio, né? Que é, por exemplo, como é que é?
Água sanitária, essas coisas, às vezes pode botar um pouquinho, umas gotinhas e tal. Nas próteses removíveis, em prótese total pode ser feito. E em prótese removível já não é tão indicado, tá bom? E evitar também essas pastas de dentes abrasivas aí, que podem, num primeiro momento, tirar alguma manchinha, mas depois elas vão riscando os dentes, fazendo com que o dente perca o seu brilho, o seu polimento de fábrica, e aí ele começa a escurecer e a manchar mais rápido, tá? Com o passar do tempo. Esses produtos aqui, ó, eles são bem indicados, ó, tá? Por exemplo, esse colega Tabs, ou esses materiais aí, tá? Eles podem ser indicados, a gente pegar e botar de molho ali, tá? Então, sempre a limpeza e associar com algum método assim, tá? Ó, nos primeiros dias é melhor a gente usar a boca usar meio direto, só tirar mesmo para fazer as higienizações das próteses, normal, tá? Muitas vezes, tem gente que pede para o paciente remover para dormir, outros não. Eu deixo meio a cargo do paciente. Eu, normalmente, a maioria dos pacientes não gostam de remover. Eu tinha pacientes que, de jeito nenhum, por exemplo, a mulher deixaria o paciente ou o marido ver a paciente sem dentes. Então, de jeito nenhum, a maioria dos pacientes não gostam de dormir sem prótese, principalmente quando são casados, têm companheiro, companheira. Tá, gente? Então, muitas vezes o paciente usa meio direto mesmo, ele remove a prótese somente para fazer a higienização dessa prótese aí. E aí sim ele tem que fazer. Ele tem que ter uma escova para isso, melhor ter uma escova mais dura, não aquele escova os dentes, né? E ele pode usar mesmo algum sabonete líquido, algum sabão líquido, alguma coisa que não seja, que essas pastas de dente, muitas vezes elas estão muito abrasivos, então ela não pode ser uma prótese com abrasivo, é justamente mesmo para higienizar, limpar bem, tá, pessoal? É isso que deve ser feito aí. Tá? Ó, retorna após 24, 48 horas. Eu gosto de marcar dali a 2 ou 3 dias no máximo da instalação da prótese, eu marco o paciente para fazer os ajustes. Então, eu instalo a prótese, faço o ajuste, vejo como é que o paciente está se sentindo e tal, vejo a parte estética, vejo a parte oclusal, né? Muitas vezes eu só faço um ajuste mais grosseiro e deixo para fazer aquele ajuste, porque a prótese vai assentar também. Eu deixo 2 ou 3 dias o paciente usando, para então eu fazer o ajuste, ver se tem alguma trauma nos tecidos do paciente, tá? E vejo a oclusão de forma mais criteriosa aí, tá? Aqui, ó, reavaliar os contatos dali a 3 dias, geralmente eu faço isso. No dia da instalação, eu mais ou menos instalo a prótese, vejo se o paciente está achando ela mais ou menos confortável, faço um ajuste mais geralzão, assim, e libero o paciente. E marco o paciente dali a 2, 3 dias para começar a fazer os ajustes mais criteriosos, tanto em contatos oclusais, quanto em relação aos tecidos. Tá? Aí nós vamos ver como é que está a satisfação do paciente, né? E aí, a gente fazendo esses ajustes aí, veja que o programa de manutenção, né? E a manutenção do paciente, ela vai depender muito, é muito individualizado. Depende da capacidade de higienização, se o paciente tem um risco mais elevado de doença periodontal ou cárie. Veja se é um paciente, por exemplo, que teve perdas dentárias devido à doença periodontal e foi posto uma PPR ou uma prótese total, mas ele tem algum dente aí em boca, a gente não vai fazer, dependendo do grau da doença, do risco de doença do paciente, a gente não vai marcar uma vez por ano para fazer revisões. A gente tem que marcar mais ou menos o paciente, e dependendo da idade do paciente, da capacidade de higienização, ou seja, levando em conta vários fatores, e o histórico do paciente, tudo, a gente vai ter que marcar o paciente a cada 4 meses, normalmente.
4 meses, 5 meses, menos de 6 meses, muitas vezes, entendeu? Tem paciente com doença periodontal que a cada 3, 4 meses tem que passar por uma raspagem, remoção de tártaro, e aí a gente já aproveita para fazer essa raspagem, a remoção de tártaro, fazer a avaliação da prótese, ver se não tem nenhuma área traumatizada, ver como o paciente se refere à capacidade mastigatória, ao conforto, avaliar a oclusão do paciente. Então, a gente serve para fazer uma manutenção da saúde bucal do paciente e serve também para fazer uma manutenção dessas próteses, né? Então, a gente vai avaliando toda essa parte aí. E vamos avaliando, dando um retorno para o paciente, como é que está a higienização, se está correta, se não está, toda essa coisa. Então, a gente serve então, para dar um feedback para o paciente, da saúde dele, cobrar muitas vezes mais, a gente vê que tem paciente que é muito chegado à limpeza, realmente que limpe de uma forma efetiva, muitas vezes é os pacientes que dão aquela escovada rápida ali, que em 30 segundos eles escovam os dentes, nem limpam direito a prótese, já colocam, entendeu? Aí a gente vai cobrar mais do paciente, eu digo cobrar, fazer a cobrança em relação à capacidade do paciente se higienizar, botar mais foco na limpeza dele, botar mais critério na capacidade de higienização, né? É isso que a gente vai cobrar do paciente muitas vezes, para que ele realmente limpe de uma forma mais efetiva. Vocês estão entendendo aí, gente? Tudo bem? A Vitória está aí? Vitória Franco. Não? Então, vejam aqui, pessoal. Em relação à manutenção, muitas vezes próteses mal adaptadas ou condições inadequadas podem causar alterações, né? Candidíase, hiperplasias, vão ver úlceras traumáticas aqui, ó. As próteses, muitas vezes, principalmente classe 1, classe 2 de Kennedy, na área de extremo livre, podem ir dando alterações, o osso, a gente vai perdendo a altura de rebordo, a prótese vão ficando mais frouxas, podem ocorrendo hiperplasias, depende da condição do paciente, essas candidíases podem aparecer na prótese. Então, toda essa parte aqui, ó, realmente de manutenção da saúde bucal do paciente, depende dessas visitas periódicas ao dentista. E, conforme o risco de doença do paciente, isso cada vez mais deve ser um tratamento, vamos dizer assim, ó, individualizado para cada paciente. Um paciente com maior risco de doença, seja cárie, seja periodontal, seja uma dificuldade maior de higienizar, são pacientes que nós devemos, cada vez em tempo mais curto, termos em nosso consultório para manutenção. Então, aí vai depender. A cada 4 meses, entendeu? O paciente retorna. Se é um paciente que tem uma boa higiene, que a gente vê que tem condições melhores de limpar e tal, a gente pode fazer uma vez por ano. Tem pacientes que eu marco uma vez por ano para vir no consultório, tá bom? E aí eles vêm, a gente faz uma raspagem, uma limpeza, dá um polimento nas próteses, limpa as próteses, dá uma higienizada nas próteses também. Existem aparelhos também que a gente pode colocar a prótese de boca, que dá uma polida, eu tenho uma polidora no meu consultório que eu uso para polir, sabe? Então, sempre dá uma limpada, uma higienizada nas próteses. Isso aí é importante também para a longevidade desses trabalhos aí. Então, aqui, ó. Quais são os cuidados que a gente vai ter com o paciente? O paciente idêntico ao paciente dentado, ou seja, nós vamos fazer o tratamento da parte dentada dos dentes e fazer os cuidados na prótese. Então, aqui, ó. Em relação aos dentes, cuidar o biofilme, instalação de agentes irritantes na gengiva, aumentar a resistência dos dentes remanescentes, a resistência de cárie, detectar, restaurar saúde bucal, né? Ou seja, se a gente vê que tem doença periodontal, se tem cárie, vamos fazer as restaurações, a profilaxia, as raspagens. Então, isso aí é o que a gente falou, nós vamos tratar os dentes e aproveitar para
avaliar as próteses, fazer a manutenção das próteses, ajustes de próteses, né? Vamos fazer isso sempre de forma individualizada, conforme o risco de doença cárie ou periodontal de cada paciente. Então, aqui, ó, os pacientes motivados, a gente vê que tem uma resposta melhor, né? Então, dependendo aqui, ó, da quantidade, da localização do biofilme, a gente deve ir reorientando o paciente, né? E tendo ele mais perto de nós, sempre de forma individualizada, conforme o risco de doença, tá? Ó, aplicações de flúor, muitas vezes pacientes com riscos de cárie e tal, a gente vai fazer isso aqui, higienização dos dentes remanescentes, sempre avaliando essa parte da higienização. Então, aqui, ó, avaliar a higienização, efetuar a limpeza nos dentes e nas próteses, né? Aplicar flúor em caso de pacientes com risco de cárie ou que tenham reincidência de cáries, né? Aqui, ó, ver a questão das restaurações, ver a parte periodontal, tá? Então, as consultas de manutenção, elas têm, vamos dizer assim, uma vantagem que a gente vai controlar o biofilme, vai manter essa relação, né, do dentista com a prótese, e vamos manter essas estruturas saudáveis, dentes e próteses. Sempre, pessoal, de uma forma individualizada, porque nós vimos que cada pessoa existe um risco de doença diferente um do outro. Então, nas próteses dentro suportada, ó, vocês vão ver que a absorção do rebordo, olha aqui, por exemplo, a absorção do rebordo não vai, vamos dizer assim, alterar diretamente, modificar a condição do próprio, porque ela é apoiada em dentes, né? Agora, vocês vejam que numa dentro muco suportada, ó, aí nós temos que manter mais do que, porque como ela fica apoiada em mucosa, na região edentada, vejo que de tempo em tempo nós temos que avaliar o quê? Muitas vezes a própria pressão nessa região vai fazendo com que ocorra uma aceleração da reabsorção de rebordo, né? E aí isso vai acabar forçando esses dentes, vai fazer com que a prótese perca também, perca estabilidade e retenção, começa a entrar alimento, a prótese começa a mexer mais, a ter mais mobilidade, causando mais desconforto, diminuindo a eficiência mastigatória, aumentando problemas periodontais do paciente. Então, tudo isso aqui, como a gente falou, as próteses dentro do muco suportadas, elas precisam de muito mais cuidados aí. Agora eu quero ver alguma coisa, ver quem está aí. Deixa eu ver, a Letícia está aí? Alô? Alô? E o Marcelo está aí? Alô? Alô? Luan está aí, Luan? Tem alguém aí? Tem. Bernardo, Tudo aí, professor? sim, tudo aí, o chamo 4, 5, ninguém responde. Eu tô aqui. Alguns, né? Tá. Tá 2 para eles, né? Os de verdade estão aqui, Dá nota professor. nesses aí, hein? Quem? Quem dos que eu chamei tá aí? Eu, Bernardo? Tá. Ô, Bernardo, me diga o seguinte, nesse caso aqui, ó, vejam aqui, qual a classificação desse caso aqui? Deixa eu ver. É classe 2? Isso? Tá, resposta errada. 4. Que 4, meu? Olha aqui, ó. Prótese aqui, ó, o grampo, o braço de retenção aqui, ó. Ó o braço de retenção classe aqui. 1, tá, classe 1. Classe 1 de Kennedy, edentado posterior bilateral. Certo.
Neste caso, ele é dento muco suportado, como está aqui. A prótese é suportada por dente e na mucosa também. Agora me diga o seguinte, quando começa a ter essa reabsorção de rebordo, qual que é o tratamento que a gente tem que fazer? A prótese está boa, eu não preciso fazer prótese nova. Vamos dizer que eu coloco a prótese hoje, daqui a 3 anos, a prótese começa a ter balanço, começa a causar um pouco mais de desconforto, por causa da reabsorção do rebordo. Qual que é o tratamento para isso? Reembasamento, talvez? Reembasamento, muito bem. É isso aí mesmo. Tá certo? Daqui a 2, 3 anos eu vou fazer o quê? Isso acontece na dento muco suportada. Quando eu fiz a prótese, e a gente faz a moldagem funcional de boca fechada, a prótese, na região posterior, ela se assenta bem correto sobre o rebordo. Dali a 2, 3 anos, esse rebordo vai reabsorvendo e vai ficando espaço entre a parte interna da prótese e o rebordo. Aí eu vou fazer esse preenchimento da parte interna da prótese, que é o que nós chamamos de reembasamento. Você respondeu correto, parabéns. Tá? Então, só fazendo continuidade, pessoal, essas manutenções também servem para a gente ver, muitas vezes, que é hora de fazer um reembasamento dessa prótese aí. Aí a gente vai fazer esse reembasamento da prótese. Como é que a gente vai fazer? É como se fosse uma moldagem funcional de boca fechada que a gente fez quando entregou a prótese. A gente vai pegar a prótese, vai ou com uma pasta zinco-enólica ou com o poliéter mais o adesivo. Nós vamos colocar o material na parte interna da prótese, instalamos a prótese em boca, o paciente oclui, nós removemos a prótese e mandamos para acrilizar. E aí é feito, então, esse preenchimento interno da parte posterior da prótese. Vocês estão entendendo aí? Tá tudo certo aí, pessoal? Tá? Eduardo, tá tudo certo, Eduardo? Tudo beleza. Então tá, pessoal, vamos indo aí. Ó, adaptação da célula do rebordo residual através do reembasamento. Tá? Então, assim, ó, todas essas áreas da base da prótese, a gente vai ver como visual ou tátil. A gente vai ver que vai ficar espaço entre a célula aí e o rebordo do paciente. O paciente vai dizer que está entrando muito alimento, que a prótese está mexendo, que ele morde, a prótese desce, a prótese mexe. Então, tudo isso aí são fatores que a gente vai ver que, bom, e depois de 2, 3 anos a gente vê, bom, está na hora de fazer um reembasamento dessa prótese. Às vezes a gente não precisa fazer uma prótese nova. Se a gente vê que a infraestrutura metálica está boa, não houve fratura de nenhum componente, nem nada. Se a gente vê que os dentes não estão muito gastos, com alteração de dimensão vertical, ou que eles perderam capacidade de corte dos alimentos, a gente pode aproveitar essa prótese e fazermos simplesmente um reembasamento. Nós vamos estar devolvendo conforto para o paciente, uma capacidade mastigatória melhor, né? Sem o paciente ter gastado muito aí. Tá bom, gente? Então, avaliando aqui a prótese na boca, a gente vai ver que essas próteses, às vezes, estão com mobilidade, estão com alguma alteração, né? A gente olha, assim, esse movimento de báscula, então a gente vai ver que a prótese, ou seja, ela está sem estabilidade. Então, muitas vezes, por quê? Porque fica um espaço muito grande com a perda óssea, né? A gente vai ficando essa prótese vai ficando instável na boca. Então, isso nós precisamos fazer o reembasamento aí e ajustar essa célula, tá? Os materiais de moldagem nas regiões ajustadas. Ó, quando a gente tiver aqui, ó, danos na estrutura metálica que eu falei para vocês, não adianta fazer reembasamento, tá? Então, a gente tem que refazer a prótese, não adianta. Também assim, ó, quando os dentes estão muito gastos, fraturados, alguma coisa nesse sentido aí, muitas vezes a gente pode aproveitar a armação.
mas tem que fazer nova base, novos dentes. Pessoal, essa coisa da armação metálica, muitas vezes, mesmo ela estando boa, a gente muitas vezes não tem condições de abrir, porque se o paciente não tem uma outra prótese, muitas vezes ele vai ficar muito tempo sem os dentes. Então, isso tudo tem que ser bem passado para o paciente. Muitas vezes aqui na faculdade a gente até também faz esse tipo de situação. Se a prótese, a infraestrutura da prótese está boa, a gente muitas vezes aproveita a própria prótese para a própria armação e faz nova cela acrílica e novos dentes. E coloca na prótese, sai um pouco mais barato para o paciente. Mas aí o paciente tem que estar ciente que ele vai precisar ficar sem a prótese, tá? Se ele não tem uma prótese, vamos dizer assim, uma prótese de reserva, para quebrar o galho por uns dias aí, ele muitas vezes vai ficar em torno de 20 dias aí sem uma prótese, tá? Então, algumas coisas que a gente tem que ver em relação à instalação da prótese aqui. Então, a gente vai ver aqui, que as próteses com extremo livre, eles devem ter um acompanhamento mais intensivo. Até para muitas vezes para ver quando o rebordo recebe carga, e nós vamos ter que ver depois, muitas vezes, em relação a possíveis reembasamento ou não. Tá? Outra coisa aqui, mais ou menos um cronograma, um protocolo que a gente faz. A gente faz a instalação da prótese, vendo no dia se ela realmente se instalou, os apoios nos nichos, se está toda a parte correta da prótese, está bem instalada, né? Em torno de 2 a 3 dias, a gente vai ver se a parte lá do rebordo está machucando, está traumatizando o paciente, e a gente faz uma avaliação mais criteriosa da oclusão, em torno de 2 a 3 dias. Dali uns 7 dias a gente faz nova instalação, faz mais uma nova revisão. E o que eu faço? Eu faço a instalação, ajusto dali a 2, 3 dias, dali a 5 a 7 dias faço um novo ajuste, aí depois eu deixo mais assim, a cargo do paciente me ligar. Se ele diz que está meio desconfortável e tal, ele me liga e a gente marca. Se ele não marcou mais, eu marco dali em torno de 1 mês, tá? E aí depois em torno de 6 meses, aí dependendo do grau, o que a gente falou, de risco de doença cárie, doença periodontal, se o paciente tem muita limitação para higienização, esse tipo de situação, então a gente vai marcando conforme 3 a 6 meses de cada paciente aí, tá? E normalmente isso aí depois, se é um paciente com limitações para limpeza, ou para alguma coisa nesse sentido, a cada 4, 5 meses, ou se não a cada ano, eu marco o paciente e a gente vai fazendo as revisões, tá, gente? Então, assim, muitas vezes a gente pode ter algum folheto com as principais orientações, né? Muitas vezes a gente tem que ensinar para o paciente para não instalar a prótese ou assentamento com a mordida, que pode começar a fraturar alguma coisa. O bom é sempre com a pressão sobre os nichos, tá? A prótese deve ser escovada e limpa, então, assim como a gente falou antes, deve ser removida, deve ser limpa essa prótese com ter uma escova para PPR, aqui, uma escova um pouco mais dura, específica para escovar a PPR, tá? Normalmente, essa limpeza é indicada com algum produto, algum sabão neutro, alguma coisa nesse sentido até, para limpar a PPR ou a prótese total mesmo. Eu não uso muito, não indico muito a pasta de dente, que essas pastas de dente, muitas vezes não vem com abrasivos, e aí tu acaba tirando o polimento do dente, tá? Existem muitos pacientes que começam a lixar e tal, muitas vezes pode fraturar, ou assim, outra coisa comum, pessoal, que a gente tem que dizer, muitas vezes, se a prótese está muito certinha no momento da instalação, a tendência é esses grampos começarem a se abrirem um pouco, a ceder, e ela pode se tornar um pouquinho frouxa. Então, assim, tanto a ativação dos grampos do braço de retenção, como esses, muitas vezes, algum lugar que está machucando um pouquinho, é bom eles ligarem para a gente e a gente fazermos
nós fazemos esse ajuste, tá, pessoal? Muitas vezes o paciente vai apertar aqueles grampinhos com um alicate, uma coisa, eles acabam fraturando o grampo, aí depois já perde a retenção, aí tá feita a bagunça aí, tá? Então, o bom é sempre, vamos dizer assim, é sempre o ideal é eles ligarem para nós fazermos o ajuste. Outra coisa comum que acontece, muitas vezes o paciente, que a gente sempre diz aqui, a gente atende muito paciente de fora. O que acontece? Muitas vezes o paciente vem uma vez por semana para cá, porque vem com transporte, parará. A gente instala a prótese e muitas vezes o paciente, pela disponibilidade dele, vem só daqui uma semana. Se a prótese estiver machucando muito, eu sempre indico que ele tire a prótese, dali 2, 3 dias, vai ter que estar machucando muito, vai demorar mais uns 4 para vir fazer o ajuste. E ele tira a prótese, bota a prótese velha e coloca a prótese nova um dia antes de vir, tá? Porque aí, aonde tiver algum indício de trauma, que está machucado, alguma coisa assim, eu consigo ver, eu venho e alivio a prótese. Se ele tira a prótese e não coloca mais a prótese, vem aqui, normalmente está tudo limpinho já, cicatrizado, e aí eu não sei onde é que está machucando direito. Então, por isso que o ideal é sempre a gente instalar a prótese, dali a 2, 3 dias fazer o ajuste, ou se demorar mais, e o paciente não quiser ficar segurando a prótese para não ficar sofrendo também, ele tira a prótese, ali 2, 3 dias que está machucando, tira, coloca a prótese nova e coloca um dia antes de vir, que aí vai ter algum indício, eu vou conseguir ver onde é que está machucando e eu vou conseguir aliviar, tá? Para tentar, então, ajustar essa prótese aí. Tá? Então, aqui a outra coisa aqui, ó. Próteses com extremos livres devem ser feitos reembasamentos, tá? Que isso também vai variar de tempo em tempo. Somos nós, dentistas, que vamos ajustar isso aí e vermos isso aí, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, falamos então sobre as PPRs, que são, vamos dizer assim, a importância em relação à reabilitação oral, por ser principalmente uma prótese que vai nos devolver, muitas vezes, estética, mastigação, a um custo mais baixo, tá? E isso aí também, então... E esse artigo científico aqui, da higienização de próteses totais e parciais, eu também indico para vocês lerem, tá? Que alguma coisa vocês vão aprender nessa parte aí. Certo, gente? Vocês estão aí